Oi, a sétima parte já, hein? Que bom ter você por aqui nessa psicoleitura. Se tá curtindo, já sabe, né? Like e inscrição. E tamo junto. Ok, vamos lá. Hoje nossa análise foca ali nas páginas 174 a 177 do Livro da Psicologia. Vamos explorar as ideias do Aaron Beck e aquele conceito central de que a superfície há mais do que parece à primeira vista. Para a gente se situar, né? Era uma época ali, começo e meados do século XX, que a psicologia clínica estava muito, como dizer, dominada, né? Sim, basicamente por duas grandes O correntes. behaviorismo, com aquele foco bem científico no que dava para observar, Exato, no comportamento mensurável. e do outro lado a psicanálise, né? Mergulhada lá no inconsciente, uma abordagem talvez menos empírica. É. Essa era uma das críticas, né? A psicanálise, apesar de super influente, tinha essa dificuldade em apresentar provas empíricas, assim, sólidas, sabe? Dependia muito dos relatos de caso, da teoria em si, não tanto de estudos controlados que mostrassem a eficácia de forma mais sistemática. E entendi. E é bem nesse cenário que aparece o Aaron Beck. O mais curioso é que ele mesmo foi treinado como psicanalista, né? Exatamente. Mas ele começou a ficar cético. E o que exatamente levou ele a questionar tão fundo a abordagem que ele aprendeu? Ele chegou a falar algo bem forte, né? Falou. Ele disse: cheguei à conclusão de que a psicanálise era uma terapia baseada na fé. Pesado. Nossa! E quais eram as preocupações dele, assim, mais especificamente? Bom, eram várias coisas. Primeiro, ele sentia falta de dados concretos sobre os resultados. Tipo, quem melhorava, quem não melhorava, não tinha muito como saber objetivamente. E ele percebia uma resistência muito grande à avaliação científica. Ele até chamou isso de mística psicanalítica avassaladora. Mística psicanalítica. Interessante. É, parecia que o carisma do analista, a figura dele, às vezes contava mais que a própria técnica. E o estopim, talvez, foi quando o Instituto Psicanalítico Americano rejeitou a filiação dele. Sério? Por Por quê? quê? Porque ele queria fazer pesquisa científica. Acharam que isso era um sinal de que ele mesmo não se tinha analisado corretamente. Quer dizer, questionar a teoria era quase visto como um problema pessoal dele. Que barra, hein? Por um pesquisador isso deve ter sido complicado. Com certeza. E foi aí que ele mudou o foco. Foi nesse período da revolução cognitiva. Exatamente. A psicologia estava começando a olhar de novo para os processos mentais, pensamento, memória, percepção, e o Beck direcionou as pesquisas dele para a depressão. E foi aí que ele teve aquela sacada dos pensamentos automáticos? E isso, ele percebeu que aqueles pensamentos negativos, sabe, aqueles que vêm rápido, quase sem a gente notar, nós pacientes deprimidos, eles não eram só um sintoma da depressão, eles poderiam ser a chave para entender e tratar o problema. Ah, então ele inverteu a lógica. Totalmente. Em vez de ficar só cavando o inconsciente, o passado, ele propôs olhar para a cognição, para como a pessoa percebe e interpreta as experiências dela agora, no presente. Daí a frase central: à superfície, ou seja, na consciência, há mais do que parece à primeira vista. O pensamento consciente virou protagonista. Isso muda tudo mesmo. O livro dá aquele exemplo da promoção no trabalho, né? Sim, é um bom exemplo. A promoção em si é neutro. Mas se o pensamento automático da pessoa é nossa, não vou dar conta, vou fracassar, aí vem a ansiedade. Exato. Não é o evento, é a interpretação do evento. É fácil reconhecer isso, né? Aquela vozinha interna que às vezes critica tudo. Pois é. E a terapia cognitiva entra justamente aí. Ajudar a pessoa a identificar esses pensamentos, a questionar se eles são realistas, se são úteis. Corrigir as distorções, né? O Beck resumiu bem. Corrigir as crenças errôneas mitiga as reações exageradas. Isso. Vira aquela história do copo meio cheio ou meio vazio. A terapia ajuda a ver outras possibilidades, não só a negativa. E essa clareza sobre o alvo, os pensamentos conscientes, facilitou muito a questão da avaliação, imagino. Sem dúvida. Fica mais objetivo, né? Diferente de interpretar um sonho, por exemplo. Na terapia cognitiva, você lida com pensamentos que o paciente pode identificar, nomear, discutir, até testar na realidade. E o mais bacana é a postura do próprio Beck. Ele não quis ser um novo guru, né? Ele fez questão de testar a própria abordagem cientificamente. Sim, ele era muito rigoroso com isso. Tem aquela frase dele que é marcante. Não se fiem em mim.
ponham-me à prova. É um chamado para a ciência mesmo. Totalmente. E por isso ele se dedicou tanto a criar ferramentas de avaliação, como as escalas Beck, para medir depressão, ansiedade, para poder ver o progresso, ver se a terapia estava funcionando de fato. E funcionou. Os estudos mostraram isso. Mostraram sim. Vários estudos comparativos indicaram que a terapia cognitiva era eficaz para depressão e, em muitos casos, até mais rápida que a psicanálise tradicional. Claro que ele teve influências, né? Figuras como Albert Ellis, com a terapia racional emotiva comportamental, a TREC, e a própria tradição behaviorista com seu rigor científico. Ah, então houve uma convergência de ideias. Isso. E essa convergência, essa integração com técnicas mais focadas no comportamento, levou ao que a gente hoje conhece como terapia cognitivo-comportamental, a TCC. A famosa TCC. Exato, que une essa reestruturação dos pensamentos com a mudança de comportamentos observáveis. Uma abordagem bem completa. Então, para a gente resumir, o legado do Beck foi gigantesco, né? Enorme. Ele trouxe a cognição para o centro da clínica, bateu na tecla da importância da validação científica na psicoterapia. E deixou ferramentas práticas, as escalas que são usadas até hoje no mundo todo. E, principalmente, ele mostrou que muitas vezes não são os fatos em si, mas a nossa interpretação deles que molda como a gente se sente. Uma ideia muito poderosa e prática, né? Com certeza. Muda a forma como a gente encara as dificuldades. Gostou da conversa? Então, antes de sair, já deixa o like. A gente se vê no próximo.